E o segundo termo, que também sempre causa problema, né? Que é o venenoso e peçonhento. A gente sabe que tem diferenças biológicas entre os dois, mas até que ponto eu tenho que ser biologicamente correto a ponto de não poder falar que uma cobra é venenosa? Verdade, né? Ó, aí, Cláudio, a gente vê como que as pessoas que se importam bastante com o significado dos nomes e com esse cuidado, elas escolhem as brigas que querem participar. Isso é bem comum. Então, eu vejo o pesquisador que ele é muito flexível com a questão da cobra e da víbora, né, e desses termos, né, comuns, né, e quando chega para venenoso e peçonhento, aí ele já é muito mais intransigente, ele não é flexível. Ele fala, não, um é um, o outro é outro, né? Venenoso não é sinônimo de peçonhento e vice-versa, tá? As coisas não são iguais. Então, a gente vai ver os dois discursos por aí, vai depender muito do autor que as pessoas usam e o que você quer tomar para si, né? Então, tem autores que não consideram sinônimo venenoso e peçonhento. E aí vem a definição dos dois, né? Eu gosto de uma definição ótima que eu já vi em algum lugar de Facebook, em algum meme, né? Que é mais ou menos assim: se você morder e morrer, é venenoso. Agora, se ele te morder e você morrer, é peçonhento. Depende quem morde quem, né? Eu acho que eu vi isso em algum meme, em algum lugar que serve, né? Tá É, certo para as definições atuais. não, Bom, diga. não é que eu concordo, óbvio que tem a diferença biológica, é que eu penso no seguinte, eu dou treinamento, dou palestra no Brasil todo, e aí se você chega no interior do norte ou nordeste, ou do centro-oeste, e aí você fala para uma pessoa, e a pessoa fala, eu encontrei uma cobra venenosa na minha casa. Se você começa esse discurso, não existe cobra venenosa, a cobra é peçonhenta, você já perde o camarada no início. Porque, na verdade, para ele, não faz a menor diferença se é venenoso ou se é peçonhento em termos biológicos. Ele está te contando um problema que ele tem, que ele tem uma cobra de importância médica na residência dele, ou próximo da residência dele, e ele quer ajuda sobre isso, ele quer aprender a identificar, ele quer aprender o que ele faz para poder se livrar daquele problema que ele tem no momento. E a gente entrar com etimologia ali, conceitos biológicos ali, é o que menos interessa. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, tem diferença? Óbvio que a gente sabe que tem. Mas para o dia a dia, para a nossa conversa se manter no mesmo nível, vamos tratar como sinônimo. Que eu acho que você traz mais a pessoa. A gente falou na live da semana passada, a gente esteve aqui com a Beatriz Brito, e a gente falava exatamente isso, não sei se você chegou a ver. Tem pessoas que falam assim, não, eu vi uma cobra mamando na vaca, e garanto que vi, meu pai viu, meu avô viu, você é mentiroso, dizendo que isso não acontece. E se você começa a entrar em conflito com a pessoa diretamente por causa disso, você perde a pessoa. Na verdade, a ideia é que você acabe educando ela de forma para que ela não mate os animais. Acho que é a mesma coisa em relação ao termo venenoso ou peçonhento. Se você entrar nessa polêmica, né, você acaba perdendo a pessoa, o objetivo não é esse. Então, eu particularmente, até nos próprios vídeos eu falo cobra venenosa, direto e tudo, mas obviamente explicando a diferença. Era só para dar essa ideia de, além do pessoal da academia e o pessoal fora da academia, tem o pessoal da divulgação científica que às vezes está dentro da academia, como é o meu caso, às vezes está fora, e tem que meio que uniformizar o discurso. A questão vai se vale a pena. Todo mundo, assim, os herpetólogos entendem que podemos falar livremente venenoso fora da academia. A briga está dentro. Sim. Então, quando você está num círculo, né, dos herpetólogos, dos pesquisadores, e começa, e aí, venenoso, peçonhento, então ali eles já não admitem essa flexibilidade. Eles já são mais assim, né? Agora, essa confusão que existe, né, ela é etimológica e ela é de tradução, né? Primeiro, vamos para a etimologia. Ah, o veneno, né? Veneno vem do latim veneno, né?
E ele chegou diferente lá nos países que falam inglês, né? Ele chegou como Venom, né? Tem até aquele vilão do Homem-Aranha, né? O pessoal chama de Venom, né? Se a gente fosse traduzir o nome dele, como é que seria? Seria Veneno ou seria Peçonha? Então eles deixaram em inglês mesmo, deixaram Venom lá, né? Bom, aí esse veneno, ele significa bebida, né? O veneno mesmo que você se toma, é uma poção. E a origem de veneno, olha, tem uma relação muito grande com Vênus. Vênus é a deusa romana do amor, né? Sim. Então, seria daquelas poções de amor. É uma poção que você toma e fica apaixonado, ou pode até morrer de amor, né? Então, essa é uma relação bem interessante, antiga, só que para a gente ficou veneno, e a palavra chegou como venom em inglês. Agora vamos para peçonha, né? Peçonha tem origem no espanhol, né? Eles chamavam no espanhol arcaico de ponçonha. E ninguém sabe de onde que veio isso daí, né? Mas tem um vínculo com o latim, né? Tem alguma relação com o latim, de potiones, se escreve potiones, que em português para a gente virou poção, que é a mesma coisa da poção do amor lá, né? Ou água potável, que você pode beber, né? Então, esses venenos que se referiam antigamente eram venenos que você ingere, tanto a peçonha quanto esse veneno, né? Não é um veneno que algum animal inocula, eram sempre coisas que você bebia. E no decorrer da evolução das línguas, né, esse potiones virou a nossa peçonha, né, por influência do espanhol, mas lá no inglês virou poisson. Passa lá pelo francês e chega para eles como poisson. Só que, curiosamente, e aí ninguém sabe que momento que se deu isso, os significados são o contrário, né? E isso gerou muito erro de tradução de livros, mas muito, né? Porque o poisson deles começa com P, mas equivale ao nosso venenoso. E o venom deles começa com V, mas equivale ao nosso peçonha. Então, trocou as palavras, tem muita tradução equivocada. Então, nós temos um problema, assim, que a etimologia une essas palavras. A gente podia tomar como sinônimo. Nós temos essa confusão de tradução em nível internacional, né? E aí, isso levou o Vital Brasil a escrever um artigo, acho que é 1980, né? É na década de 80, Peçonhas. Um artigo muito legal, onde ele discute justamente esse nome. É veneno, é peçonha. E o próprio Vital Brasil, ele não vê problema nenhum em chamar todas as cobras, né, venenosas, se é peçonhenta, né, de venenosa, sem problema, né? Ou melhor dizendo, chamar os animais peçonhentos de venenosos. Ele não vê problema, né? Um termo que já tentaram cunhar, assim, cientificamente falando, para separar os dois, para não ter nem confusão de tradução e tal, é chamar os peçonhentos de fanerotóxicos e os venenosos de criptotóxicos, né? Faneros é o que expõe e críptico é o que esconde, né? Durou muito pouco, não pegou, o negócio não rendeu, né? Acho que o ideal hoje, o que estão propondo, né? Eu até propus uma postagem recente, podiam ser animais venenosos, inoculadores e não inoculadores. Já resolveria todos os problemas, né? São todos venenosos, só que um inocula, o outro não, né? Então, fica aí uma proposta para a academia, para parar com essa briga, com essa discussão. Todos Não, venenosos, porque de fato tem toxinas, né? sim. Só que um inocula, o outro não. Já resolvi a briga, né? Essa discussão toda. E a partir daí ainda pode ter uma segunda coisa que o pessoal já fala, que é de ter importância médica ou não. Porque muitos inoculam veneno que não tem importância médica alguma. E a gente ainda chama esses bichos de não venenosos ou não peçonhentos, porque para o homem realmente não faz a menor diferença, né? São alguns opstóglifos que, apesar de ter essa saliva tóxica, a gente nem bota veneno, a gente bota uma saliva tóxica, mas que funciona para um animal pequenininho, mas para a gente não faz diferença.